Irmãos, falar de missões para mim é falar de obediência. Por que obediência? Porque missões foi um ato que Jesus instituiu. Nós temos aqui em Mateus capítulo 28, que foi o último momento que Jesus teve com seus discípulos, ele disse para seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, falar de missões é falar de um ato de obediência, porque esses discípulos ouviram a ordem que Jesus deu e eles seguiram, né? E ele disse a todas as nações. Então, para nós que estamos aqui no Brasil, fazemos parte dos confins da terra, porque esses cristãos que nos antecederam através dos séculos, eles foram ouvindo a respeito da salvação em Jesus Cristo e eles foram passando adiante essa mensagem. E eu nunca vou esquecer, nunca esquecerei, quando eu tinha mais ou menos 19 anos de idade, um desses seguidores de Jesus, né, dando continuidade a essa obediência, ele me convidou para que eu estudasse a Bíblia com ele, que ele queria me mostrar a salvação que Jesus Cristo tinha providenciado. E nós passamos a estudar a Bíblia, e ele me mostrou que Jesus tinha proporcionado a possibilidade de ainda em vida nós termos certeza da nossa salvação. E a partir daí eu aceitei a Jesus como meu Salvador, entreguei a minha vida para ele e a partir daí me tornei um discípulo e passei a segui-lo. Quando eu tinha aproximadamente 33 anos de idade, 32 para 33 anos, a igreja que eu participava, nessa época eu já casado, já diácono da igreja, apaixonado por missões, eu era presidente da sociedade missionária da minha igreja, eu senti o desejo no meu coração, impulsionado pelo Espírito Santo, para ir mais adiante, para levar o Evangelho aonde o Evangelho não tinha chegado e dando continuidade para aqueles discípulos que tinham chegado antes de mim. A igreja reconheceu isso e a igreja me comissionou. Então, aos 33 anos de idade, eu parti com a minha família, na época já com 3 filhos, parti para o campo missionário, né? Que a gente chama a pregação do Evangelho além das 4 paredes da igreja. Então, aí começou a minha jornada como um missionário mais adiante. Então, esse ato de obediência, a gente tem Jesus explicando aqui, narrado no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 8, ele dá alguns detalhes de como ele queria essa obediência e esse fazer discípulo. Ele disse: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ela é localizada, ela é um pouquinho mais distante e mais distante até os confins da terra. O Espírito Santo, então, ele nos impulsiona de acordo com a obediência que Jesus pretende que nós exerçamos. Então, no meu caso, o Espírito Santo me chamou para que eu fosse um pouquinho mais além, tá? E tenho ficado por todos esses anos com a minha família. Comecei no Alto Solimões, né, no Amazonas, entre os ribeirinhos, e fui expandindo. Mas nos últimos anos, Deus me agregou a uma missão, que é a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Então, a MEAP, ela é uma missão focada para um grupo específico de pessoas. Então, o foco da MEAP é os pescadores artesanais na costa brasileira e os ribeirinhos nos rios do Amazonas. Ela já tem mais de 30 anos de experiência.
Então a MEAP, ela criou várias bases na costa brasileira e no Amazonas, para que alcançar esse grupo que ela tem foco. E a partir daí, Deus tem chamado outros homens, né, do mesmo jeito que ele me chamou, e esses homens têm se juntado à MEAP. E a partir daí nós estamos dando continuidade à obediência. Então, eu estou aqui com o testemunho de alguns desses irmãos que eu vou apresentar para vocês. Então a gente vai começar pelo pastor Custódio, né? O pastor Custódio está lá em Macapá. Então vamos ouvir o testemunho do pastor Custódio. Olá, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui na Foz do Rio Amazonas para juntos relatarmos um pouco do que Deus tem feito. Mesmo diante dessa pandemia, Deus tem feito coisas maravilhosas e nós agradecemos a Deus por vocês participarem conosco, orando, contribuindo, dando o seu incentivo, o seu apoio ou sendo um dos voluntários. Quero falar um pouco com vocês agora do cuidado de Deus. O Senhor Jesus, o médico dos médicos, não deixou de cuidar das pessoas que mais precisavam. E nesse momento de pandemia, de muitas necessidades, muitas incertezas, uma certeza temos em nosso coração: Deus está conosco. Foram mais de 30 mil reais em medicamentos que nos foram doados e distribuímos. Um dos fatos interessantes é que em uma comunidade onde nós tínhamos esse medicamento em abundância, a gente saía de Macapá para buscar no arquipélago de Bailique. Então a gente vê assim o cuidado do Senhor e muitas equipes de saúde têm se juntado, pessoas têm somado conosco, algumas equipes não vieram esse ano porque estava agendado e a pandemia não permitiu. Mas se for da vontade do Senhor ainda acontece esse ano. Mas veja como Deus age. Diante da pandemia, das necessidades, da fome, da escassez, MEAP teve a oportunidade de distribuir muitas cestas básicas. Só no arquipélago de Marajó, por cerca de 16 mil cestas, entre os municípios de Afuá, Chaves e também no Amapá, no arquipélago de Bailique. Para você que contribuiu nesse momento de tanta necessidade, aqueles que mais precisam, então estivemos ali levando a cesta básica, levando acima de tudo a mensagem do pão da vida, Jesus de Nazaré. A MEAP está empenhada em fazer Cristo conhecido e você faz parte desse projeto de Deus para que levamos a palavra de esperança, quer seja através de uma cesta básica, de um medicamento, de uma Bíblia onde nós distribuímos a literatura, trabalhos infantis, a rádio. A MEAP não parou e nós queremos continuar levando essa mensagem de boas novas, de salvação, de esperança. Obrigado por você fazer parte desse projeto de Deus conosco. O pastor Daniel é um outro desses irmãos que o Espírito Santo chamou e ele está com a MEAP no Amazonas. Vamos ouvir o testemunho do Daniel do que Deus está fazendo através dele, no ministério dele no Amazonas. Meu nome é Daniel, eu sou missionário da MEAP e coordeno as atividades no Amazonas, no Rio Purus. Na verdade, meu envolvimento com missões ele começou praticamente desde o momento que eu nasci. Meus pais estavam se preparando na Alemanha para virem para o Brasil para servirem na obra do Senhor aqui. Não junto com a MEAP, outra organização, mas então desde pequeno estive nesse ambiente. Meus pais até hoje são missionários e no trabalho deles, né, eles também foram trazendo essa verdade do Evangelho para mim e com 8 anos de idade eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí continuei minha vida, né? Servindo na igreja, formei em fisioterapia e depois eu me casei e me mudei para o Guarujá. Depois de 3 anos ali trabalhando como fisioterapeuta, Deus chama a nossa família para o campo missionário. Junto com a MEAP. E o nosso primeiro campo, na verdade, foi a Bahia. Um projeto de esportes com jovens, um trabalho muito legal numa pequena ilha do litoral baiano. Mas Deus tinha coisas maiores também, não é? E logo em seguida ele nos direcionou para o Amazonas. E estamos servindo lá há 3 anos, como coordenadores daquele grande projeto que é numa das áreas mais difíceis de serem alcançadas.
Lá no Amazonas, nós estamos no Rio Purus. O Rio Purus ele tem mais de 1.500 quilômetros e é um rio bastante sinuoso. Ele tem muita curva. Para você ir de um lugar para o outro, você dá voltas e voltas e voltas. Então, a logística para chegar nos lugares é bastante complicada. Por isso que, por exemplo, a igreja tem muita dificuldade de evangelizar as pequenas comunidades que estão ao longo do rio. E são muitas. Temos mais de 1.200 comunidades que não têm presença evangélica. O que é presença evangélica? É assim, uma pessoa crente que possa compartilhar da sua fé. Então não temos igrejas, não temos células, grupos de reunião, oração, nada disso está acontecendo naquele rio. E durante esses anos que a MEAP já está lá, nós estamos evoluindo, trabalhando, plantando igrejas, vencendo desafios, aprendendo muito. E graças a Deus, hoje nós estamos plantando 16 igrejas, com 4 bases missionárias implantadas. E dessas 16 igrejas, nós estamos evangelizando, alcançando 32 comunidades ao todo. Quando a gente fala em igreja ribeirinha, não pense em coisa como um templo construído, uma congregação, alguma coisa nesse sentido. Não, muitas vezes são igrejas familiares, né? Um pequeno grupo de uma pequena comunidade. As comunidades às vezes têm entre 50 a 100 pessoas no máximo. E ali as pessoas começam a se reunir, começam a aprender da palavra, começam a ser discipulados e começam a despontar alguns líderes que podem começar a guiar aquela pequena comunidade de fé. E esse é o processo que nós temos instaurado desde então e estamos cultivando, crescendo com a graça de Deus. Claro que isso a gente não consegue fazer sozinhos. Temos muitos parceiros, inclusive parceiros de oração, parceiros de contribuição, que são as igrejas brasileiras e também do mundo afora. E essa ajuda é fundamental para a gente. O chamado foi meu, de ir para lá. Mas o chamado para missões é de todo cristão. Todo mundo que tem Jesus no coração tem um dever com a missão de Deus no mundo. E é para esse chamado que eu quero também desafiar vocês, né? Se importe com aquilo que Deus está fazendo entre as nações mais carentes e menos alcançadas, inclusive no Amazonas. Um grande abraço, que Deus abençoe a igreja. Agora, irmãos, essa obediência ao ID de Jesus, como ele falou, deveria começar em Jerusalém, que é o local onde nós estamos, a cidade que nós moramos, a partir do templo onde nós congregamos e avançar um pouco mais. Agora, esse avançar um pouco mais só é possível com a participação daqueles que ficam em Jerusalém, de vocês que estão nas igrejas locais. Porque é o seguinte, quando nós estamos nos campos mais adiante, nós precisamos das orações de vocês e nós precisamos da contribuição financeira de vocês, tanto para cobrir as nossas despesas pessoais, familiares, como de despesas de ministério, tá? E isso é uma constante. Então a gente tem avançado. A gente pode dizer que nesses mais de 2.000 anos de obediência, é porque essa obediência ela tem sido feita numa sequência. Tanto os cristãos têm ficado em Jerusalém e a partir de Jerusalém dando suporte para quem está indo, como o Espírito Santo continua impulsionando para outros irem. Mas neste momento, por exemplo, nós como MEAP, para que a gente continue avançando, nós estamos com algumas necessidades imediatas que eu quero apresentar para vocês, né? Vamos falar agora com o missionário Oscar, o pastor Oscar. Ele está agora no Rio, no Amazonas, especialmente voltado para o Rio Juruá. Vamos ouvir o que o missionário Oscar tem para nos falar. Irmãos, eu sou o missionário Oscar, missionário da MEAP, atualmente coordenando o avanço missionário na região amazônica, especificamente no Rio Juruá. Nossa equipe está composta eu e a minha família, Marcos e a sua esposa e filhos, e mais um missionário solteiro. Nós estamos, nesse momento, a crise de pandemia nos fez com que ficássemos em casa, mas o nosso desejo, passando
a crise, a entrar com toda a força no Rio Juruá. Nós queremos implantar bases e frentes missionárias, começando em Cruzeiro do Sul, Irinepé, Ipixuna, Itamaraty e Envira. E a partir dali começar a alcançar os afluentes do Rio Juruá, levando a única mensagem de esperança e de salvação para aquele povo ribeirinho, dizendo para eles que fora de Jesus não há esperança nem salvação, e levando a esse povo uma palavra de alento e mostrando o caminho do Senhor Jesus. Nós somos a MEAP, nós trabalhamos com a MEAP e nós queremos que até a última pessoa do rio, das encostas dos rios, possam ouvir do amor de Deus. Eu quero desafiar vocês a virem conosco em oração, a se envolverem nos trabalhos da MEAP, a visitarem os trabalhos da MEAP e a levarem a mensagem de Jesus juntamente com a MEAP aos mais escondidos rios do Brasil. Precisamos jogar as redes em águas mais profundas. O Rio Juruá, 3.200 quilômetros de curvas sinuosas, centenas de comunidades estão ali na beira das margens daquele rio. Nós queremos construir um barco e queremos alcançar os ribeirinhos do Rio Juruá. Queremos levar a única mensagem de esperança de que não há salvação em nenhum outro. Estamos construindo um barco e queremos convidar você a participar conosco desse projeto. Precisamos um casco e uma casaria. Precisamos um motor e uma caixa de câmbio, um reversor. Precisamos de acessórios para luz elétrica, hidráulica e energia solar. Para que os nossos missionários possam, dentro daquele barco, ficarem uma longa permanência, 1 mês, 2 meses naquele rio, levando a palavra de Deus a todas as comunidades. Venha conosco, irmão. Nós queremos desafiar a vocês a participarem conosco desse projeto. Ligue para nós, façam contato conosco e nós queremos dizer quanto nós precisamos, aonde nós precisamos e o que nós precisamos. Seria uma grande alegria ter vocês dessa igreja embarcados conosco nesse barco. Deus abençoe a todos vocês. Venha conosco, seja um missionário, enviando aqueles que estão indo. Na equipe do missionário Daniel, que foi apresentado, também, neste momento, nós estamos com uma necessidade urgente para que a gente possa dar continuidade. Então, Josi, que faz parte do ministério, né, faz parte da equipe que está lá com o pastor Daniel, vai nos apresentar a necessidade que nós estamos tendo neste momento na equipe do Rio Purus. Vamos ouvir a Josi. Olá, meu povo, eu sou a missionária Josi Oliveira. Eu quero aqui contar para vocês de todos os acontecimentos nesse tempo de pandemia. Nós estamos em missão no Rio Purus com comunidades ribeirinhas de pescadores. E nesse tempo, a nossa agência missionária, MEAP, Missão Evangélica de Apoio, Assistência ao Pescador, está passando um desafio devido a toda a pandemia. Muitos amigos, parceiros tiveram que fechar o seu comércio e toda essa coisa que o mundo todo está a par. Mas o nosso projeto é visitar o nosso povo. Mas nós ficamos praticamente sem combustível nesse tempo. Estamos confiantes que Deus está preparando tudo, estamos confiantes que os nossos parceiros voltarão a ser prósperos, mas nós queremos contar com você que tem amor por missão, amor por vidas, aqui neste lugar tão distante. Nós queremos pedir que se você tem um desejo de ajudar em missão, ajudar vidas, entre em contato conosco. Se você deseja no coração de nos ajudar com combustível para as nossas viagens missionárias, que são viagens de barco, né? Então você pode nos abençoar entrando em contato nesse e-mail. É só você especificar lá nesse e-mail que é para combustível do Joel e Josi, missionários no Amazonas. Então, com essas estratégias que a MEAP montou, com as bases espalhadas em várias regiões do Brasil, e com o teu apoio, que você está em Jerusalém, que você está no teu emprego, que você está na tua empresa,
o Evangelho tem chegado às almas perdidas e pessoas têm entendido a salvação, têm entregado as suas vidas para Jesus, templos têm sido construídos, mas o mais importante, almas têm sido batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitos batismos estão acontecendo de norte a sul, tanto na costa brasileira como nos rios da Amazonas. Vamos ver um trechinho de algum desses batismos. Então, todos esses batismos que aconteceram só foi possível graças ao apoio que o missionário que está no campo recebeu, que está em Jerusalém, que está na igreja local. Então isso aí você não pode esquecer. Então não pense que você é somente missionário se você sair do seu emprego, se você sair da tua cidade. Não é isso, tá? Ser missionário, cumprir o ID de Jesus, é algo que é feito numa parceria. Você que está aí no teu trabalho, que está aí na tua empresa, que está aí na tua igreja, apoiando nós que estamos no campo missionário. Então, Deus computa essa obediência tanto para você como para nós que estamos no campo. A Deus toda a honra e toda a glória. E as almas continuam sendo salvas. Então, como eu falei inicialmente, missões é um ato de obediência a uma ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E nós precisamos dar continuidade a essa obediência. Graças às pessoas que foram obedientes, chegaram na porta de um jovem com 19 anos, que foi na minha porta. Deus me chamou para que eu desse continuidade. Até aqui, Deus tem me mantido, impulsionado e sustentado por vocês que estão na igreja local. Então, irmãos, fazer missões é um ato de obediência também por você que está em Jerusalém. Você que está na igreja local. Você que está na igreja local, você que está no seu emprego, você que está na sua empresa, você é parte importantíssima da continuidade dessa obediência, sabe? Então nós precisamos continuar dando continuidade dessa obediência, para que o Evangelho continue expandindo. Eu que tenho um chamado para sair das quatro paredes, continuar nessa obediência, e você que Deus te chamou para que você esteja mantendo missões a partir da tua empresa, a partir do teu emprego, a partir da maneira como Ele tem gerado o teu sustento, tá? Então, irmãos, fazer missões é um ato de obediência, para que as próximas gerações sejam abençoadas pela mensagem salvadora que o Senhor Jesus Cristo já preparou para nós. Só depende da nossa obediência, da minha obediência e da sua obediência. A minha obediência em estar no campo e a sua obediência em estar orando por nós que estamos no campo e nos mantendo das nossas despesas. Então, que o Espírito Santo continue nos impulsionando e nós sendo sensíveis ao impulsionamento do Espírito Santo na obediência. Que Deus continue nos usando para a sua honra e para a sua glória.